Aleluia, o Senhor está no controle das nossas vidas. Essa é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A Jesus seja a glória, o domínio e toda a nossa adoração. Jesus que trouxe a luz, a vida e a imortalidade a seus filhos mediante ao seu evangelho. O nosso Redentor, ele é forte, é Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. E com toda a certeza, ele pelejará cada uma das tuas causas, das nossas causas. Podemos aquietar o nosso coração, porque Deus, ele tudo pode e ele tudo faz por cada um de seus filhos amados. E nós somos os filhos amados de Deus. Deus está com você em uma aliança eterna que jamais poderá ser quebrada, jamais poderá ser esquecida, porque Ele é o autor da nossa vida. Na mão dele está o governo, está o controle, está o domínio sobre tudo e sobre todos. Ele é o nome acima de todo nome. Jesus, o teu Deus, o teu Salvador, o teu Redentor. Aleluia! Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder estar na sua casa, de podermos cultuar louvores em adoração a ti. Obrigada, porque nós temos o teu fôlego de vida em nós. Estamos aqui diante de ti para a glória do teu santo nome. Pai, toma esse momento nas tuas mãos, um momento em que o Senhor fala muito além do que um esboço preparado, mas seja a voz do teu Espírito Santo, do alto trono, Senhor, a falar fundo ao coração de cada um aqui presente, de cada um que está conosco pela internet, aonde essa mensagem chegar de forma remota for assistida. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, que haja transformações em nossos pensamentos, para que caia toda dúvida, toda descrença que venha estar permeando os nossos corações, para que nós possamos experimentar da tua boa, agradável e perfeita vontade para nossas vidas. Eu me desnudo diante de ti, Pai. Eu me esvazio de mim mesma, para que cheia de ti seja a tua glória refletida, Pai. Não a pastora Mônica, mas a tua glória, a tua voz, Senhor, a ministrar a palavra pelos teus lábios, pela tua boca. Eu sou apenas um instrumento teu, Pai. Usa-me conforme tu bem quer. Toma minha mente, toma as minhas emoções, toma minhas pregas vocais. Tudo que sou é teu, Pai. Tudo é para a tua glória. E você que está debaixo desse senhorio de Cristo, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Então vamos ao tema desta noite: transformando pensamentos duvidosos. E o texto principal está no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 3, na versão da Bíblia King James 1611, que diz o seguinte: pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo o mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Aleluia. Nós vimos em estudos passados de quinta-feira que devemos pensar, devemos refletir sobre aquilo que passa em nossos pensamentos.
O versículo ele está nos ensinando a ter um conceito equilibrado de nós mesmos, que não devemos pensar além do que convém, sem moderação. Não devemos achar que por nós mesmos, somos o máximo ou de outro modo que somos sem valor. As opiniões sobre nós mesmos devem estar na proporção, não da nossa capacidade humana, mas sim da dádiva de Deus em nossas vidas. Deus, ele nos capacita a ter uma visão saudável de nós mesmos. Precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer os nossos limites, para reconhecer o mover e o poder de Deus que realiza todas as coisas em nossa vida. Devemos pensar pela fé, para que haja moderação, sobriedade e equilíbrio, porque nós vivemos aquilo que pensamos. A nossa vida deve ser vivida por fé. Então a fé, ela tem que ser a raiz, a base dos nossos pensamentos. A fé é que realiza. O justo vive pela fé. Devemos guiar os nossos pensamentos pela fé. E assim, nós veremos tudo se manifestar conforme Deus quer para cada um de nós. Existem múltiplas possibilidades de pensamentos. Veja a foto de uma mente, ali os pensamentos simbolizando várias direções. O nosso pensar pode seguir várias direções, motivo pelo qual nós devemos ter o cuidado com aquilo que nós pensamos. Veja o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Da nossa mente é que procede a fonte da vida. Coração aqui é o cerne, é o centro do entendimento, a mente. Não é o sentimento que se guarda, é a palavra de Deus que precisa ser guardada, precisa estar guardada. A fonte da vida procede de uma mente iluminada, de uma mente que está em descanso, porque confia em Deus e porque está alerta com as coisas lá do alto. O coração, sentimento, não tem fontes a jorrar, porque dali você não vai ter saídas para a vida. Lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Viver pelo que se sente, pelas emoções, quando não equilibradas, é enganoso, traz corrupção. Agir pelos sentimentos, pelo que achamos ou sentimos, nós nos enganamos. Então as fontes da vida a ser guardada é no teu cerne, aquilo que você tem iluminado por Deus, que é a tua mente, os seus pensamentos, que vão gerar fonte para você ter saídas para todas as coisas nessa vida. É o Espírito Santo que 24 horas por dia nos ajuda a equilibrar os nossos pensamentos, a mantermos a nossa mente sempre saudável. O Espírito Santo, ele precisa estar falando, ativo em nossa vida. Não pode estar apagado ou entristecido. Motivo pelo qual nós precisamos estar ligados às coisas lá do alto, para que o Espírito Santo de Deus mostre para nós as coisas de Deus. A nossa mente, ela foi criada por Deus com plena
perfeição. Veja o que diz o livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos uma mente que foi criada para pensar os pensamentos de Deus. Temos a sabedoria de Deus, temos a inteligência, a capacidade, a suficiência concedida por Deus. Temos a mente de Cristo. E o conhecimento, ele traz as manifestações do Espírito Santo. Quem não tem o conhecimento deixa o Espírito Santo entristecido, sem as suas manifestações, uma vez que tem a mente de Cristo, mas não sabe usar a mente de Cristo, porque não sabe como ativar, como ligar ao céu, como discernir a voz de Deus, não consegue entender as coisas de Deus. E hoje nós vamos ver o que tem nos impedidos de ativar a mente de Cristo. Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai limpar aquela mente duvidosa e descrente, porque há entre os filhos de Deus muita gente com a mente duvidosa e descrente. E dúvida e incredulidade são destrutivas. A mente duvidosa é aquela que se divide em mais de um caminho. Pensa em mais de duas possibilidades, alternativas, cheias de incertezas. Não sabe qual caminho seguir, qual escolha fazer. É distraída, dividida em mais de uma opção, com dúvidas em seu coração. Mas a dúvida, ela foi gerada na fonte dos pensamentos, que geraram ali o sentimento de dúvida. E às vezes a pessoa não tem consciência disso. Por isso é importante parar e refletir. Eu estou pensando em muitas possibilidades a respeito desta coisa? A mente duvidosa é uma mente que oscila entre esperança e medo. A pessoa tem esperança porque quem gera esperança é Deus. Mas ela tem ao mesmo tempo muito medo. E isso é um perfil de uma mente que duvida. Deus, ele não quer seus filhos com pensamentos duvidosos ou oscilantes. Já a mente descrente, incrédula, ela é levada à desobediência porque não crê. E pode ter um filho de Deus que é descrente sim, porque não acredita no que Deus promete para ele. No que Deus é capaz de fazer, no que Deus vai fazer aquela própria pessoa. A pessoa é crente para o outro, para a vida do outro, mas não é crente para a sua própria vida, para as suas próprias dificuldades. Ela crê que Deus pode curar o outro, mas ela não acredita que Deus pode curá-lo. Mas hoje, Deus tem cura para você. Você recebe isso? Você recebe que está do outro lado? Deus tem cura para você. A Bíblia, ela nos relata 2 exemplos a respeito de pensamentos de dúvida e de incredulidade. Mateus capítulo 14, eu vou ler do versículo 25 ao 31. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus.
Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Nós temos a tendência a exigirmos de Deus prova, e quando Deus dá, nós duvidamos. Senhor, fala comigo, dá um sinal, e aí Deus dá, e você pensa: será? Será que é Deus falando? Será que é Deus mesmo? Agindo dessa forma, nós estamos duvidando de Deus. Pedro, ele passou a olhar outra possibilidade, outro caminho. Ele teve medo, ele olhou as circunstâncias à sua volta e duvidou. Por que duvidastes? Disse Jesus. Pessoas, amadas, que às vezes estão pertinho de tomar posse da sua vitória, mas começa a olhar em outra direção, para outra possibilidade. Pediram direção a Deus, pediu prova, pediu sinal. Deus deu sinal, Deus deu prova, abriu porta, a direção foi dada. Deus moveu todas as coisas, todas as circunstâncias para a chegada. E aí a pessoa deixa o caminho com dúvida: mas será que é realmente para mim? Para de ouvir a Deus e segue caminhos diversos da vontade de Deus, porque teve dúvida. E para tudo, bloqueia toda a vida, porque duvidou, se distraiu e reparou nas circunstâncias. Se Pedro não tivesse feito isso, não teria afundado. As mentes duvidosas, ela tem a tendência de afundar na vida. Pedro afundou porque ele tinha pensamentos duvidosos. E isso é seríssimo. Você bem sabe quantas dúvidas já lhe fez afundar nesta vida. Dúvidas, inclusive, do valor que você tem em Deus, da força e do poder que está dentro de você para vencer qualquer circunstância. Duvidando da cura de Deus para a tua vida, na restauração da tua família, duvidando da prosperidade de Deus na tua vida. Amados, Deus está falando com vocês. Esse foi o tempo das coisas passadas, eis que agora se fez nova todas as coisas. Você crê nisso? Se fez nova todas as coisas. Vamos ver agora o exemplo na Bíblia de incredulidade. Jesus estava pregando e veja o que disseram em Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. As pessoas não estavam ouvindo a Jesus. Quantas pessoas Deus está falando, mas elas não estão atentas a ouvir, preocupadas em seus pensamentos com outras coisas, e não estão atentas às instruções de Deus para a sua vida. Lembraram aqui no versículo de toda a família de Jesus, mas não reconheceram a Jesus, o seu Senhor, o Senhor da sua vida, enquanto ele estava pregando. Isso é um sintoma de descrença. Ignoraram a Jesus como Deus e Senhor. Veja os versículos 5 e 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorriam as aldeias circunvizinhas a ensinar. A mente descrente, ela entristece a Deus. Veja que a mente descrente leva a um pouco caso, a desobediência. A mente descrente, ela não pode receber milagres.
Quem aqui precisa de milagres? Todos nós precisamos. Se os seus pensamentos forem levados a fazer pouco caso da palavra, você não tem como receber o milagre, porque Deus é justo. Jesus, ele tem o poder, mas ele não pôde fazer nenhum milagre ali, porque a incredulidade impede o milagre de Deus. Isso entristece a Deus. A palavra disse que Jesus ficou admirado. Quer dizer nos originais que Jesus ficou entristecido, alarmado com a atitude daquele povo. Amados, a dúvida e a incredulidade são armas, são dardos potentes do nosso inimigo. A dúvida faz a pessoa oscilar entre duas opiniões. Jesus disse: Pedro, vem. E ele pensou: vou afundar. Ele ficou entre a palavra de Deus e o seu pensamento. Quantas vezes não é isso que nós fazemos? Deus está dizendo a você: vai dar tudo certo. Você está ouvindo a voz de Deus? Vai dar tudo certo. E aí, de repente, tem alguém que pensa: será que vai? Não sei não. Na minha situação, a pessoa fica entre a palavra de Deus e o seu pensamento. E só a misericórdia de Deus para o milagre se manifestar. Amados, entenda que é natural em algum momento termos dúvidas sobre alguma coisa, pois é uma dose saudável para não acreditarmos, inclusive em mentiras contra a nossa própria vida. Apenas nós precisamos reagir às dúvidas com fé. A dúvida, ela não pode ser maior do que a fé. Não pode nos deixar confusos ou oscilantes. Por exemplo, se eu recebo um diagnóstico contrário, duvidoso, em primeiro lugar, eu duvido de que aquilo seja verdade para a minha vida. E com o conhecimento de que Jesus é a minha cura, que nele eu tenho a cura, eu passo a rechaçar aquela dúvida, com certeza que Deus vai manifestar a cura na minha vida. Isso é submeter os seus pensamentos à palavra de Deus. Veja o que diz o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O inimigo, ele ataca com dúvida no nosso pensar para nos destruir. Você deve combater a dúvida com a palavra, confiando em Deus, descansando no seu agir, rejeitando o pensamento duvidoso e declarando a palavra de Deus. E a descrença e a incredulidade é a outra arma de Satanás a levar os filhos de Deus à desobediência. Qual é a arma que o diabo está tentando lhe atingir? Com dúvida ou com descrença? Com incertezas ou com a incredulidade? Você precisa identificar, porque as armas deles são poderosas, mas as nossas armas são mais poderosas ainda, porque elas são espirituais e elas destroem fortalezas, anulam sofisma, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E você tem o conhecimento de Deus, você já sabe, você tem que acreditar. Quem leva os pensamentos cativos vence a dúvida e não duvida. Quem leva os pensamentos cativos em obediência a Cristo não desobedece. Todo pensamento errado tem que ser repreendido, expulso, tem que ser rechaçado. Pensou em algo errado? Repreende isso, rechace, pare de pensar nisso, expulse da sua mente. É você quem tem que fazer isso. Você já tem domínio sobre o seu pensar.
O inimigo, ele já foi derrotado. A falta do conhecimento, eu arrisco até a dizer, a falta da prática do conhecimento é que tem destruído os filhos de Deus. Amados, já lá em Gênesis, no início, o inimigo mostrou qual eram as suas armas. Mas até hoje, tem crente que não entendeu, que não percebeu. Veja o livro de Gênesis, o capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva sabia da ordem, conhecia o perigo e as consequências. Deus disse: morrereis, e a serpente disse: não morrereis. A serpente gerou a dúvida nos pensamentos de Eva. Duas possibilidades. E Eva ficou ali confusa. Deve ter pensado: qual é a verdade? E quando nós não estamos com a nossa mente, com os nossos pensamentos alinhados à palavra, nós vamos tomar a direção pela nossa própria cobiça. Foi o que Eva fez. Infelizmente, é uma realidade as pessoas terem mais dúvidas do que convicções. E Eva levou a confusão da sua mente para Adão. Saiba que os seus pensamentos confusos, duvidosos, influenciam quem está à sua volta, está influenciando a sua família. Os dois comeram o fruto e desobedeceram porque a dúvida levou à desobediência. Quando não vencemos a dúvida pela fé, a consequência é a desobediência à voz de Deus. E todos nós sabemos qual foi a consequência para eles, que erraram, pecaram e foram expulsos do paraíso. Entenda que a dúvida, ela gerou a descrença, a desobediência, e a desobediência, a queda do homem. Na dúvida entre o que Deus disse e o que a serpente disse, Eva deixou de crer no que Deus disse. E é assim que o inimigo age em nossas vidas. Mas Jesus, que deu a vida por mim e por você, que habita no nosso interior, já concedeu a mim e a você autoridade e poder para vencer toda dúvida e toda descrença, em nome de Jesus. Já nos mostrou o caminho da verdade, da justiça e da paz para nós andarmos por fé. Precisamos cuidar daquilo que se gera no nosso pensar. Amados, o inimigo, ele não tem força contra a tua vida. Você já tem armas espirituais para vencer toda a armadilha do inimigo em Jesus. Quem é nascido de Deus, Deus guarda e o maligno não lhe toca. Você crê nisso? Não lhe toca. Então o inimigo não toca, não, ele ataca os pensamentos se você permitir. Através, amados, de um diagnóstico contrário de um médico, de uma sentença desfavorável na justiça, de uma desarmonia no seio da família, com notícias de crise no mundo, vozes que vêm
e que confunde, que geram dúvidas, descrença. Quando em Jesus você obtém cura, quando em Jesus, que é o reto juiz da sua vida, que é a família bendita do Senhor, quando Deus diz que traz riquezas encobertas para a sua vida, não deveria haver dúvida ou confusão no nosso pensar. Deus, Ele está dizendo: esse é o meu reto caminho para você. E aí vem alguém e diz: o caminho aqui, esse outro aqui, é que é bom, é que vai te dar muitos ganhos. E aí a dúvida é gerada. E na decisão, sem submissão à palavra da verdade, a pessoa se afunda. Esse tipo de dúvida não procede de Deus. Quando você pensa pela fé, pautado na palavra, você elimina dúvidas. Você não dá vazão à dúvida. Você enxerga o caminho traçado por Deus. Deus lhe deu o dom da fé. E é nos seus pensamentos que você precisa exercitar essa fé. E não ter pensamentos duvidosos. Você precisa se direcionar pela palavra de Deus, pela fé na palavra, para não errar. Porque Deus sempre vai te instruir. Ele instrui a quem ama. Ele sempre ensina a você aquilo que é útil para a sua vida. Entenda que o inimigo, ele faz atacar a nossa fé através dos nossos pensamentos. Motivo pelo qual nós precisamos refletir em que nós estamos pensando. Que caminho eu estou levando o meu pensamento? É com base na palavra? É com convicção? É com certeza? É pelo que a palavra diz para mim como promessa de Deus? Ou é no que o mundo tem dito? Amado, Jesus diz que pelas suas chagas você já foi curado. Não importa o tamanho da sua doença ou a gravidade que está sendo aí lançada nos seus pensamentos com diagnósticos. Jesus disse: você está sarado. Você recebe isso? Você recebe pela internet? Você está sarado, disse o Senhor. Aleluia. Como você vai direcionar seus pensamentos quando Deus diz que você está sarado? O correto é você confiar na palavra, fazer o que lhe cabe em questões de tratamentos indicados, de medicações que precisam ser tomadas, mas acima de qualquer tratamento, você sabe que Deus é a tua cura. Qual é o norte da tua vida? É a palavra de Deus? Ou são as coisas ditas pelo mundo? Não existe mais na tua vida, mais isso, mais aquilo. O Deus diz, se Deus diz, saiba que há de se cumprir o que Ele disse para você. Há de se cumprir na tua vida. Você acredita em Jesus? Porque Ele só tem uma palavra, amados. Uma única palavra, que não é revogada, que não é mudada. As nossas dores já estão cravadas na cruz. Pense, confesse, viva pela palavra. Não há mudança, amado, sem transformação na renovação da sua mente, em seus pensamentos. Veja o que diz o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, na versão da King James. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme
conforme, porque é cura para a tua vida, é cura no seu pensar. É um poder moral renovado pela ação do Espírito Santo de Deus, para que a sua mente, que percebe a vontade de Deus com clareza crescente, reine e seja vitoriosa. A nossa mente, ela não pode estar escravizada pela nossa natureza carnal, e sim renovada e purificada pelas dádivas do Espírito Santo de Deus. Não pense além do que convém. Leve os seus pensamentos cativos em obediência a Jesus Cristo, até que tudo se manifeste. Glorifique ao nosso Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus é o nosso Redentor que vive e reina em nossas vidas. Aqui na mente, nos pensamentos, está a fonte que alimenta as nossas ações e reflete em toda a nossa vida. Seque as fontes erradas de dúvidas, de descrença, de incredulidade, de desobediência. Seque e jorre da fonte da vida, que é a palavra de Deus, pela fé. Vigie e guie o seu pensar pela palavra de Deus. Veja o que diz o livro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, na versão King James. Contam mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensai no que é louvável. Isso é o que deve permear os nossos pensamentos. Ter autocontrole, ser sensato, é ser tranquilo no pensamento e nas ações, agindo prudentemente. Deus deu a você, a cada um de nós, o privilégio de viver sobre essa terra, reinando em vida. E o reinar começa nos teus pensamentos. Você precisa crer nisso. Precisa aprender a derrotar as fortalezas, a anular sofismas e altivezes, a levar os seus pensamentos cativos em obediência a Cristo. Nós temos o exemplo de Eva para não fazer igual. Confusa, caiu porque duvidou da palavra de Deus. Ela não deu crédito à palavra de Deus. A palavra, ela vai fazer efeito na tua vida quando for tomada por você. Quando você ouvir, quando você meditar, quando você praticar em obediência a Deus. Quando você fala, você mostra aquilo que você pensa, aquilo que está dentro do teu coração, no seu coração da mente. Lembre-se, as palavras são os seus pensamentos. Podemos enganar quem está do nosso lado, podemos enganar até a nós mesmos, mas jamais, nunca enganaremos ao nosso Deus. A sua fala, ela tem que estar coerente com os seus pensamentos e ambos firmados na palavra de Deus. Duvidar da palavra é pecado. O inimigo lança pensamentos que se opõem à palavra. Então, se eu penso contrário ao que a palavra diz ao meu respeito, esse pensar não é o pensamento de Deus para mim. Você está ouvindo vozes contrárias, que não é a voz de Deus. Veja o que diz o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Tem pessoas com pensamentos quebrados, cocheando entre dois pensamentos. Um dia acredita, no outro não. Um dia vai numa direção, no outro dia segue outra. Um dia está lá em cima, outro dia lá embaixo. Um dia eu sou mais que vencedor, outro dia eu quero morrer. Veja a figura que eu trouxe.
cocheando entre dois pensamentos. Esses pés trocados representam os pensamentos duvidosos, pensamentos de incredulidade, não tem direção certa. A tendência é o quê? Cair, né? Porque a gente não consegue andar com o pé trocado. Como poderá andar em frente com um pé em uma direção e o outro em outra direção? Só existe, amado, um novo e vivo caminho desenhado para você seguir. Fora dele é destruição. Aleluia. Veja a próxima foto de um caminho. Deus já desenhou um novo e vivo caminho para você. Você crê nisso? O novo e vivo caminho que Jesus descortinou com a sua própria vida por você, por você, por você que está do outro lado, por cada um de nós. E esse caminho já está desenhado para você trilhar sempre em triunfo. E isso, amados, começa no teu pensamento. Veja um exemplo de quem trilhou o caminho até ver tudo cumprido. Em Romanos capítulo 4, eu vou ler do versículo 19 ao 22. E se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Aleluias! Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Embora Abraão levasse em conta, quantas vezes Abraão ali durante 25 anos não lutou com seus próprios pensamentos? Quantas vezes Abraão não foi de repente rondado pela descrença ou pela dúvida? Mas ele não enfraqueceu na fé. Ele não permitiu que seus pensamentos duvidosos, contrários, permanecessem em sua mente. Assim, amados, você deve fazer também como Abraão fez. Vencer pensamentos duvidosos e descrentes. Abraão levava em conta que não havia possibilidade humana nem para ele, nem para a esposa serem pais. Mas ele viveu pela fé, sem duvidar, sem descrer. Ele se fortalecia pela fé, dando glórias a Deus. Toda vez que você tiver que lutar contra a dúvida, você tem que pensar pela fé, glorificando a Deus. Amados, Abraão, ele não cedeu a duvidar, a descrença ou a desobediência, porque ele não reclamava, ele não murmurava, mas ele pela fé glorificava e louvava, adorava o nosso Deus. Glórias a Deus se dá, amados, independente de qualquer circunstância da sua vida, porque você foi criado para louvor da glória de Deus. Glorificando a Deus, você se fortalece. A obediência, ela é fruto da descrença. Quem crê, obedece. A desobediência é desistir quando Deus manda você perseverar. Deus diz aí, levanta, enxuga tuas lágrimas, erga a cabeça, segue, avance, vai além, não desista. E aí a pessoa desiste. É desobediência, é incredulidade, são as dúvidas no pensamento. A desobediência, ela é a negligência à voz de Deus. Abraão foi firme, ficou mais forte porque glorificava a Deus com a sua vida, com os seus pensamentos e as suas atitudes. Deus deu a ele a habilidade de crer, que se chama fé. Abraão sabia que tinha habilidade de Deus. E você tem o dom da fé, a promessa já consumada a se materializarem em tua vida. Você tem a habilidade de Deus, a herança de Deus, a força de Deus em você.
Como estarão seus pensamentos? Mais fortes na certeza ou na dúvida? Porque os da fé são abençoados com o crente Abraão. A nossa luta está aqui, amados, nos nossos pensamentos, porque cada um de nós, você e eu, somos levados como ovelha ao matadouro pelo mundo. Mas Deus, Ele já lhe deu armas espirituais, a força e o poder para você vencer tudo nele que te fortalece. A serpente, ela somente precisou que Adão e Eva desobedecessem para fazer o quê? Um estrago. E isso foi gerado através do quê? Da dúvida, mostrando inverdades, mostrando mentira. Quando a dúvida entra no pensamento, na tua mente, em seus pensamentos, o estrago está feito. A tática do nosso inimigo é a mesma. É para estragar as nossas vidas. Basta deixar a dúvida entrar e permanecer. Mas você tem um Deus que é o mesmo hoje, ontem e sempre será o mesmo, imutável, que lhe concedeu esperança, herança e promessa de vitória para você reinar, viver e reinar sobre todas as coisas nessa terra. Tá difícil? Em Jesus é possível vencer, porque já foi vencido por Ele para você. Aleluia. Deus, Ele quer que você viva pela fé, crendo sem duvidar, confiando e esperando e descansando nele. E assim você vai em frente, vivendo as manifestações que Ele já tem preparado para você. O último versículo que eu trouxe está no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 21. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Será se você não duvidar. Se com fé, transformando os pensamentos duvidosos em pensamentos alicerçados na palavra. Diga: eu tenho à mente os pensamentos de Cristo. O que Deus fala dá fruto se plantado no meu coração. Aleluia. E você vai ver cumprido na tua vida os planos perfeitos de Deus, porque você agora já sabe como eliminar as dúvidas e as descrenças e viver pela palavra de Deus através da fé. Amém? Assim nos ensinou o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos orar em alguns minutos sem duvidar, mas pela fé, confiando que tudo aquilo que nós pedimos ao nosso Deus, Ele ouvirá e Ele atenderá, segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. E a vontade de Deus, a cura do seu povo. Pastor Augusto quer orar por saúde, iniciar orando por saúde? Obrigado, Pai, por mais uma vez, Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de clamarmos a Ti, Pai, buscar em Ti tudo o que nós precisamos. Buscar em Ti, porque o Senhor é o único que pode sanar todas as nossas necessidades, Pai. O Senhor nos fortalece com as Tuas palavras, Pai, com os Teus prodígios e maravilhas, Senhor. Desde a antiguidade até os tempos de hoje, Pai. O Senhor é o Deus imutável, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. O Senhor é aquele que derrama misericórdia sobre os teus filhos, Pai. O Senhor é aquele que derrama amor, Pai. Um amor incondicional. O Senhor é aquele que promete e cumpre.
tua palavra, ela não volta vazia. Ela vai na direção e acerta o alvo e cumpre o teu propósito. Porque esse cuidado só o Senhor tem, Pai. Só o Senhor tem, Pai. Como vemos, Pai, nós estamos neste mundo, Pai, e necessitamos cada vez mais, Pai, das tuas promessas realizadas em nossas vidas. Promessas de cura e de saúde, Pai. Como foi dito aqui, pessoas que estão necessitadas, que precisam, Pai, de uma palavra enviada da tua boca. Como foi com aquele centurião, Pai, que disse a Jesus que ele não era digno de pisar na casa dele, mas que bastasse ele apenas enviar uma palavra e ele seria curado. E Jesus falou que em toda Israel não tinha visto uma fé como aquela. Essa fé que move o monte de um lado para o outro. Essa fé que o Senhor falou que é tão pequenininha, mas ao mesmo tempo ela é tão poderosa. Porque ele creu sem duvidar no coração que aquilo era possível. E o Senhor falou que para o homem há impossibilidade, mas para ti não há. E que tudo é possível para o que crê. Como foi para o centurião, assim é conosco. Se nós pedimos com fé, sem duvidar, Deus vai honrar a sua promessa, a sua palavra. E surgirá a cura que você precisa. Receba, sem duvidar no coração, porque o que você tem é um Deus vivo que olha e cuida de você. É um Deus que diz que faz moradia em você. Então você que precisa de cura, de saúde, receba, seja qual for o que você tenha. E não tome posse do que você está sentindo, do que o seu corpo físico te mostra agora. Não diga, essa doença é minha, eu estou com isso, estou com aquilo. Diga, eu tenho uma cura em mim. Deus vive em mim, Cristo vive em nós, é o que Ele fala. Hoje o Espírito Santo faz morada. Não duvide disso, porque Ele prometeu. Ele, quando destruiu o templo na cruz, Ele falou que levantaria o templo em 3 dias. E todos duvidaram que jamais conseguiriam levantar um templo daquele tamanho em 3 dias. Mas Deus não estava falando de templos feitos por mãos humanas, mas sim de um templo que Ele mesmo levanta. Um templo que Ele mesmo fez e nos chamou para fazer parte. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos chamou de filhos e fez amigo. Deus veio à terra por causa de nós. Se humilhou, se pôs na condição de humano para ver o que nós portamos. E Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês em mim certamente vencerão. Então creia, amado, receba a cura, receba o que você espera de Deus, porque Ele não vai te dar outra coisa. Deus quer o melhor, Deus quer dar o fim que você deseja. Deus quer te mostrar que tudo nele é possível, que não há limites para aquele que crê. E esse templo foi Ele que fez. Você é casa do Senhor, Deus habita em vós, e Deus quer mostrar a glória dele na sua vida. Então receba a cura, a saúde que você precisa. Seja qual for o mal que você tenha, seja qual for esse mal momentâneo que passa por sua vida, Deus tem a cura para todas as coisas, para tudo. Deus também tem a provisão, que Deus se preocupa. Deus nos deu um corpo que precisa de alimento. Deus nos deu um corpo que precisa de vestes.
Ele ainda diz que os pássaros voam, os pássaros fazem ninhos e não se preocupam com o que comer, com o que beber ou com o que se vestir. Ele fala conosco que Ele é aquele que dá a semente ao semeador, é aquele que multiplica o pão das nossas vidas. A provisão que vem até nós vem através da vida dele, da vontade dele para conosco. Então você que está precisando de uma porta de emprego, um trabalho, receba essa porta aberta, porque Deus quer ver você prosperar. Deus quer ver a sua necessidade sanada em todas as áreas. Você que está esperando uma solução na justiça, receba da parte de Deus essa porta de vitória para a tua vida. Está esperando tomar posse de um cargo, de um concurso, receba também. Você que está se dedicando, continue, estude, se esforce mais, porque Deus é contigo e Deus não desiste. Deus não desiste do filho dele. Ele diz que o justo vive por fé. E Davi fala que foi moço, agora é velho, jamais viu o justo e a sua descendência mendigar o pão. E é o que Deus faz com você e comigo. A provisão dele chega. Nós estamos aqui, somos prova viva disso. Nós estamos aqui e vimos todos os meses Deus honrar com o compromisso de aluguel dessa casa de oração. Nós vivemos um milagre sobre a face da terra. Nós vemos os prodígios e maravilhas que Deus fez na vida da Bispa Érica e continua fazendo sobre a vida do Bispo Marcos. Que Deus traga conforto e consolo para que ele possa ter ânimo, suportar esses dias ruins e voar mais alto que essa tempestade e poder enxergar que por mais que a tempestade caia, que tenha nuvens, mas acima das nuvens o sol brilhe. Assim é conosco. Deus não vai nos desamparar. Passaremos por aflições, mas não viveremos. Vamos passar, porque essa é a vontade de Deus. Senhor, também peço pela família, Pai, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor renove cada voto, Pai, que o Senhor possa trazer à tona aquele sentimento que os motivou a se formar uma família, Pai, aquela harmonia que era a convicção do que eles queriam estar juntos, o esposo, a esposa, que hoje agora tem filhos e que estão distantes, Pai, que o Senhor possa converter esse coração aos teus caminhos, Pai, para que eles possam realmente falar, Pai, eu e minha família serviremos ao Senhor. E seguindo nesse mesmo caminho, Pai, pais e filhos unidos, a família cheia de harmonia, também vão encher a boca para dizer que todos dirão: a família bendita do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado, Pai. E você que está em casa, você que está aqui, continue orando, nunca deixe de orar. Quando estiver no seu quarto, clame ao Senhor e Ele estará contigo. Mas clame sem nada duvidar, use a tua fé, seja convicto, porque Deus é fiel e vai cumprir a promessa dEle até os dias de Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Os nossos pensamentos, Senhor, nós levamos sempre em obediência, cativos a Ti, Senhor. Tirando, Pai, toda dúvida, toda descrença, como nós aprendemos de Ti nessa noite. Tirando tudo aquilo, ó Deus, que tem nos apartado de obedecer a Tua vontade.
perfeita vontade. A palavra de Deus, ela já caiu na boa terra, que é o teu coração. Ela já caiu, e você que ouviu com bom e reto coração, que reteve a palavra de Deus, ela há de frutificar com perseverança, porque você aprendeu a transformar os seus pensamentos nessa noite para pensamentos de paz, conforme Deus, o Deus da tua vida, te ensina